The Last of Us é para mim um dos melhores jogos que já joguei em toda a minha vida. A trilha sonora tranquila, a ambientação do game, a tensão em alguns momentos específicos e, acima de tudo, a sua história foram uma das coisas que mais me fascinaram neste jogo. Ele tem um dos inícios mais tristes da história dos videogames, na minha opinião, pois tudo começa no ano de 2013, quando Joel, na época um pai solteiro, chega em casa do trabalho e sua filha Sarah lhe dá de presente um relógio de aniversário. Algumas horas depois, Sarah pega no sono e Joel a leva para a cama. O telefone tá tocando e você não tá escutando. Mais tarde, o telefone toca, despertando Sarah e, quando ela atende, é seu tio Tommy, aflito, querendo falar com Joel. Sarah vai então em busca de seu pai e, no caminho, percebe que a TV da sala está ligada, transmitindo uma notícia sobre uma infecção e mortes. Em seguida, ela testemunha explosões e vê várias viaturas policiais chegando rapidamente do lado de fora. Pouco tempo depois, Sarah encontra Joel, que entra na casa em desespero procurando por sua arma. Ele menciona que o vizinho deles havia ficado louco. Depois, ele enlouquece outros vizinhos também. Em seguida, invade a casa dele e ataca Joel quando ele é descontrolado. Joel não tem outra opção a não ser se defender atirando nele. Logo depois, eles deixam a casa e encontram Tommy, que os leva para o carro. Tommy explica que as pessoas da cidade ficaram insanas por causa de um fungo ou algo do tipo e que as autoridades estavam bloqueando as saídas. A cidade estava em completo caos, mas os três conseguem encontrar uma área de escape para sair dali. No entanto, a situação se agrava quando cruzam com um soldado que, seguindo ordens de seus superiores, disparam contra Joel e Sarah com a intenção de matá-los. Joel é salvo por Tommy, que atira na cabeça do soldado, mas Sarah, infelizmente, não teve a mesma sorte, sendo atingida mortalmente e falecendo nos braços de seu pai. Ok, fecha as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem, fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida, eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 20 anos se passaram e, devido a essa infecção, o mundo foi mudando gradualmente de forma incessante. A propagação do fungo se tornou incontrolável, transformando o mundo em um cenário apocalíptico. Esse fungo, responsável por todo esse caos, é chamado de Cordyceps, que antes só afetava formigas. No entanto, ele sofreu uma mutação e passou a infectar humanos, transformando-os em espécie de zumbis. Mas, ao contrário dos zumbis, que são mortos-vivos, os infectados nesse universo são pessoas vivas que perderam completamente o controle de si mesmas. O governo criou zonas de quarentena nas cidades e impôs sua autoridade para manter a ordem. No entanto, nem todos aceitaram isso passivamente, e alguns civis começaram a formar suas próprias organizações e a promover revoluções. Dentre eles, havia um grupo chamado Vagalumes. Os Vagalumes têm como principal objetivo libertar a população da opressão dos militares e, ao mesmo tempo, buscar uma cura para a infecção. Joel e Tommy conseguiram sobreviver tornando-se saqueadores e mercenários, mas realizaram atos terríveis para garantir sua sobrevivência, dos quais certamente não se orgulham. Com o tempo, os dois começaram a discordar e acabaram se separando. Tommy se juntou aos Vagalumes, enquanto Joel conheceu uma mulher chamada Tess.
e virou seu parceiro, atuando como contrabandista para ela. Depois de um certo tempo, o Joel conhece a Ellie, que é uma garota que foi acolhida pelos vagalumes após a morte de sua mãe, amiga de Marlene, que começou a cuidar de Ellie após o falecimento da mãe dela. Apesar disso, ele não se junta à facção. Em vez disso, ela é levada para uma escola administrada pelos militares, enquanto Marlene a observa à distância. Lá, Ellie conhece Riley, com quem desenvolve uma certa amizade, mas elas se separam quando Riley decide tentar se unir aos vagalumes. Mais tarde, Riley retorna e leva Ellie para explorar um shopping abandonado. Embora Ellie estivesse irritada com Riley pelo desaparecimento, elas acabam se reconciliando e desenvolvendo um vínculo ainda mais profundo. Riley, que estava disposta a abandonar os vagalumes para ficar com Ellie, mas as duas atraem a atenção dos infectados e são atacadas. Ambas acabam sendo mordidas e com isso sabem que não há mais esperança. Sem cura para os infectados, elas resolvem permanecer ali e esperar para enfrentar a transformação juntas. O problema é que isso não acontece, pelo menos não com Ellie. Só Riley se transforma em zumbi. Ellie, apesar de ter sido mordida e claramente infectada, não se transforma como os outros, como é comum. Então, Ellie vai até Marlene e conta tudo o que aconteceu. De alguma forma, ela é imune à infecção do fungo, o que faz dela a esperança da humanidade para acabar com essa ameaça. 3 semanas depois, voltamos aos eventos principais do jogo. Já haviam se passado 20 anos desde o início de toda essa situação. As cidades se tornaram zonas de quarentena e os sobreviventes que viviam nessas áreas eram obrigados a seguir as ordens do governo e do exército. Joel agora vive na zona de quarentena de Boston como contrabandista, com Tess como sua parceira de negócio. Um dia, eles vão atrás de um homem chamado Robert, que havia roubado uma grande quantidade de armas que eles estavam contrabandeando. Depois de enfrentarem vários contrabandistas, eles cercam Robert e perguntam sobre as armas. Robert revela que vendeu as armas para os vagalumes. Em seguida, eles chamam no pipoco e vão atrás dos vagalumes. Logo depois, surge Marlene diante deles, ferida, em busca de ajuda para uma tarefa. Ela oferece contratar Joel e Tess em troca da devolução das armas deles. O serviço solicitado é levar Ellie até um ponto de encontro dos vagalumes. Mesmo sem compreender o motivo, eles se perguntavam por que ela estava solicitando isso a eles. Eles confirmam que as armas estão com os homens e aceitam o trabalho. Ao sair da cidade, o trio é interceptado por soldados que iniciam escaneamento para verificar se estão infectados. Quando chega a vez de escanear Ellie, a garota esfaqueia os soldados contrabandistas, conseguindo eliminar os dois. Quando eles analisam o dispositivo do soldado, descobrem que Ellie está infectada. O scanner revela a infecção de Ellie e o soldado explica que ela foi mordida há 3 semanas, tempo suficiente para a transformação de alguém que geralmente ocorre em 2 dias. Isso leva a dupla a concluir que os vagalumes querem tentar criar uma cura a partir de Ellie. Joel e Tess percebem a importância da situação. Ellie pode ser a chave para a cura da porra toda. Joel, no entanto, é cético e suspeita que Marlene pode ter armado uma cilada. Tess, por outro lado, fica ainda mais motivada a ajudar. Assim, eles continuam com um misto de descrença e crença na missão. Chegando ao ponto de encontro, eles encontram a galera morta. Tess fica desesperada e insiste que precisam levar Ellie até Tommy, pois ele saberia a localização do laboratório. Joel, por outro lado, ainda duvidava da importância da missão e não achava que o esforço valia a pena, considerando o perigo enfrentado para proteger a menina. No entanto, é nesse momento que ocorre uma grande revelação. Tess está infectada. Ela foi mordida por volta de 1 hora e a ferida dela já estava em um estado pior do que a de Ellie.
que havia sido mordida há 3 semanas. Até aquele horário, Joel não tinha mais como duvidar da gravidade da situação. Com os militares começando a invadir para capturar todos, Joel decide se sacrificar para permitir que ele e Ellie escapassem. Após a fuga, Joel opta por continuar com a missão. O próximo passo é encontrar um associado de Joel chamado Bill, que devia alguns favores a ele. Bill ajuda Joel a conseguir peças para consertar um carro. Depois de enfrentar alguns infectados e superar algumas confusões, eles conseguem as peças e seguem em frente. Mais tarde, a dupla é emboscada por caçadores que atacam e matam pessoas para roubar seus suprimentos. Pouco depois, eles encontram 2 irmãos chamados Harry e Sam, que são sobreviventes em busca de se unir aos vagalumes. Assim, Joel e Ellie decidem colaborar com os irmãos para escapar do local. Eles atravessam a área controlada pelos caçadores, mas são atacados por infectados. Embora consigam se livrar dos abestados, Sam acaba sendo mordido. No dia seguinte, Sam começa a se transformar e ataca Ellie. No desfecho da situação, Harry acaba matando Sam com um tiro. E diante da tragédia, ele entra em desespero e tira a sua própria vida logo em seguida. Ai, meu Deus. Sam? Oh, não. Sam? Henry, fique aí. Henry, Harry, o que você fez? vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam, Oh, ok, calma. é sua culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É sua culpa. Henry! Henry, não! Ai, meu Deus. Alguns meses depois, os dois chegam à região onde devem encontrar Tommy. Eles acabam localizando Tommy em uma usina hidrelétrica. Agora, Tommy não está mais com os vagalumes. Ele faz parte de um grupo de sobreviventes liderado por sua esposa, Maria. Após o reencontro dos irmãos, Joel explica a situação e pede a Tommy que leve Ellie até os vagalumes. Tommy não está muito entusiasmado com a ideia, mas após refletir um pouco, decide aceitar. No entanto, Ellie descobre que Joel estava passando a responsabilidade para Tommy e não gostou nem um pouco disso. Sentindo-se desvalorizada e como se fosse um mero objeto, ela decide fugir, pois queria continuar acompanhando Joel. Joel e Tommy encontram Ellie em uma casa abandonada, onde ela expressa sua tristeza por Joel, querer deixá-la de lado como se não significasse nada. Ela já havia desenvolvido um vínculo, pelo menos na sua percepção. Joel também tinha esse vínculo e ocorre uma conversa séria entre eles, incluindo até uma comparação entre Ellie e a falecida filha de Joel, Sarah. Após uma série de confusões e batalhas contra infectados, Joel decide reconsiderar e segue com Tommy até os vagalumes, que, conforme informado por Tommy, estavam localizados em uma universidade no leste do Colorado. No entanto, ao chegarem lá, descobrem que os vagalumes já haviam saído e não havia mais ninguém no local. Aparentemente, os vagalumes foram forçados a se retirar após um ataque de caçadores. Contudo, a dupla encontra uma gravação que indica que os vagalumes agora estão em um hospital em Salt Lake City. Eles resolvem ir para lá, mas na saída da universidade são atacados pelos caçadores. Durante o ataque, Joel fica gravemente ferido. Enquanto Ellie procura remédios para Joel, ele encontra 2 homens e aceita trocar um cervo que ela havia caçado por medicamentos para Joel. Para garantir que não houvesse nenhum problema, ela faz um dos homens de refém. O conflito começa quando ela descobre que o homem que ficou com ela, chamado David, é o líder dos caçadores que os atacaram no Colorado. Ela consegue os medicamentos e os dá a Joel, mas acaba sendo capturada pelos caçadores. Quando acorda, encontra-se um tipo de açougue humano e
e descobre que os caçadores, liderados por David, também são canibais. David, no entanto, tinha outras intenções, se é que você me entende. Ela consegue evitar o pior e escapar. A história combina com Ellie matando David de forma brutal após ele tentar abusar dela. Enquanto isso, Joel se recupera e localiza Ellie, chegando no exato momento em que ela acaba com David. Esses acontecimentos mudariam Ellie para sempre. Após todos os eventos traumáticos, Joel e Ellie finalmente chegam a Salt Lake City. Depois de enfrentar vários perigos e infectados, são encontrados pelos vagalumes e levados para o hospital. Lá, Joel encontra Marlene, que informa que Ellie está prestes a ser operada para remover o cordão que está em seu corpo. Esse cordão sofreu uma mutação que é a chave para a imunidade de Ellie, e apenas removendo ele, os cientistas poderão criar uma cura. No entanto, essa remoção causará a morte de Ellie devido ao risco de sepse no cérebro. Joel, ao ouvir isso, recusa-se a sacrificar Ellie, mesmo sabendo que isso poderia salvar a humanidade. Para ele, Ellie se tornou como uma filha. Ele não queria perdê-la como perdeu Sarah. Assim, Joel ataca os vagalumes e mata todos os médicos. Ele resgata Ellie, ainda inconsciente, pega um carro no estacionamento e encontra Marlene, que tenta convencê-lo a desistir, alegando que ele aceitaria sacrificar-se para salvar todos. Ignorando suas palavras, Joel mata Marlene e foge com Ellie. No carro, enquanto saíam de Salt Lake City, a Ellie acorda e pergunta o que aconteceu. Joel mente na cara de pau dizendo que havia outras pessoas imunes como ela e que os vagalumes não conseguiriam encontrar uma cura a partir delas. Por isso, eles haviam desistido de procurar uma cura. Decepcionado, ele fica pensativo pelo resto da viagem. Ao retornarem à região de Jackson, onde estava a comunidade da qual Tommy agora fazia parte, ele planejava se juntar a eles. Quando a dupla chega, Ellie para Joel, frustrada com tudo o que passaram, e pede que Joel jure que tudo o que ele disse sobre Salt Lake City é verdade. Joel, mantendo ainda a mesma atitude, mente novamente e jura que tudo o que falou era verdade. Sendo assim, a Ellie decide acreditar no Joel, mesmo que ainda não esteja completamente convencida disso. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, temos a maneira incrível de você ajudar. Acesse nossa campanha no Apoia-se e descubra como pode fazer parte do nosso projeto. Seu apoio não só mantém o canal no ar, mas também garante que possamos criar vídeos ainda mais atraentes para você. E tem mais. Ao apoiar, você ganha acesso exclusivo a e-books gratuitos sobre terror, mistério e true crime, um verdadeiro banquete para os fãs desses temas. Clique no link da descrição agora mesmo e junte-se à nossa comunidade. Seu apoio é fundamental para nós e fará toda a diferença. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Aqui foi o Ellie e até mais.